Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos fazer hoje uma reflexão sobre as ilusões que nós temos que vencer constantemente para, de fato, vislumbrarmos a verdade, vislumbrarmos aquilo que é mais real, vislumbrarmos aquilo que é, vamos dizer assim, mais espiritual. Então, para vislumbrarmos uma sabedoria mais profunda, precisaríamos vencer algumas ilusões, e é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de começar, lembrando, o link aqui na descrição, vamos ter uma live daqui a uma semana, no dia 28 de setembro, quinta-feira, às 20 horas. Bom, nós temos, claro, que vencer muitos elementos que dentro de nós não são a realidade de fato, como a nossa mente, as nossas emoções, processos inconscientes, elementos que muitas vezes acabam só sendo fugas de energia, coisas que vão sugando a nossa energia. E claro, nós sabemos que muitos desses elementos eles vivem justamente nesse ambiente mais psicológico, inconsciente, formas mentais específicas, elementos emocionais específicos, que vão muitas vezes guiando a nossa forma de agir, a nossa forma de decidir sobre as coisas, vão às vezes sendo de fato as causas das nossas procrastinações. E claro, se a gente vai estudar profundamente a astrologia esotérica, o ocultismo, o esoterismo e todo esse viés espiritualista, nós vamos vendo que existe talvez um primeiro elemento que nós temos que vencer e que seria essa identificação que nós temos com o nosso corpo físico. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Helena Blavatsky, que falava sobre muita coisa, falava sobre astrologia esotérica, ocultismo, esoterismo, religiões comparadas, falava sobre a origem da humanidade, a origem do cosmos. Então, essa grande autora, ela justamente fala sobre isso, que a primeira grande e fundamental ilusão que nós temos que vencer é justamente essa identificação com o nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele é, claro, o resultado de milhões, talvez bilhões de anos de evolução acontecendo aqui no planeta Terra, e que justamente o nosso corpo vem, ele nasce, ele chega num auge e depois vai, com o passar das décadas, chegando, né, a um momento de se preparar para finalizar o processo, porque esse corpo físico não foi feito para durar para sempre. Então aí nós temos um elemento bem importante. Onde que está a minha identidade? Com o que eu me identifico demasiadamente? Se eu me identifico demasiadamente com o corpo, eu vou me identificar com algo que não dura para sempre. Se eu me identifico demasiadamente com a minha posição social, a mesma coisa. A minha posição não vai durar para sempre. Se eu me identifico demais com as pessoas que estão ao meu redor, mesma coisa. Se eu me identifico demais com algum grupo, organização, enfim, seja o que for, isso nasceu e um dia vai terminar. Então aí nós temos um elemento muito importante que é essa questão da identidade, onde que eu coloco a minha identidade de fato. A mesma coisa, de onde que surgem, por exemplo, todos os tipos de fanatismos e todos os tipos de ataques, separatividades, enfrentamentos e guerras. Justamente nasce dessa identificação demasiada que as pessoas têm em relação às próprias opiniões mentais. Então se a pessoa pega a consciência dela e coloca o foco justamente na sua opinião mental e faz com que essa opinião mental seja de fato a verdade, isso justamente é a causa de todos os problemas que já tiveram a humanidade, que já teve a humanidade, e dos futuros problemas que a humanidade vai ter. Só que nós temos que começar, para todos aqueles que estão nessa busca por transformação, por autoconhecimento, por sabedoria, por vislumbrar uma verdade cada vez maior, uma raiz espiritual que seria uma raiz comum a todos nós, a todos os seres humanos, uma raiz comum que nos une para além das separatividades relacionadas com modos de pensar, com opiniões, com pontos de vista e, obviamente, esses corpos físicos aqui que nos separam. Portanto, a primeira grande e fundamental ilusão que nós teríamos que vencer seria essa, com a identificação com esse, de fato, com esse corpo físico, que, como falamos, ele nasceu para não durar. A mesma forma, as nossas opiniões, elas nasceram para não durar, porque elas não vão durar para sempre. As nossas possíveis instabilidades emocionais, a mesma coisa. Elas nasceram para não durar. Só que quando está acontecendo algum tipo de instabilidade emocional, independentemente se nós somos de um signo de elemento água, por exemplo, que são os signos mais emocionais, muitas vezes a nossa consciência entra dentro desse fluxo, dessa instabilidade emocional, e a nossa identidade fica ali. A nossa vibração fica ali. E aí acaba se tornando de fato a nossa identidade. Porém, a nossa real identidade,
Isso é senso comum entre todas as religiões, pelo menos nos seus princípios, entre todas as visões esotéricas, a nossa realidade, a nossa verdade, ela está para além desses elementos que começam e que terminam. Seja uma experiência física, sejam os processos emocionais, ou até mesmo mentais, ou até mesmo aqueles inconscientes que nós falamos. Portanto, onde que deveria estar nossa vibração? Onde que deveria estar nossa consciência? E por consequência, onde que deveria estar nossa identidade? A nossa identidade, a nossa consciência deveria estar em algo que talvez dure mais, ou que tenha uma experiência, até mesmo aquilo que as tradições chamam de uma experiência eterna, aquilo que foge do espaço e do tempo. É claro que o termo que nós usamos sempre, e várias tradições usaram, é o termo espiritual. O espiritual seria aquilo que transcende o espaço e o tempo, que anima a matéria, que dá uma razão, um sentido para a existência da matéria. Mas para isso, claro, todos nós temos que fazer um processo de transformação, de pegar a nossa consciência, tirar muito peso, tirar muitas limitações e levando a uma expansão de consciência que de fato nos leve para um outro patamar e nos mantenha nesse patamar, e que é muito complexo fazer isso. Mas essa seria de fato a busca espiritual, a busca pela espiritualidade, a busca pela sabedoria, a busca pela verdade. E como a própria Bíblia nos deixa bem claro, e quando você conhece essa liberdade, quando você conhece essa verdade, você tem a liberdade. É ela que vai te libertar. Só que essa verdade, obviamente, não está em cima, não está embaixo. Essa verdade está no mais profundo da nossa alma, no mais profundo da nossa consciência. E é muito preciso, claro, esforço para chegar nesse ponto. Então, essa identificação que nós temos com o corpo físico, de uma certa forma, é uma das expressões de materialismo. As pessoas muitas vezes pensam que materialismo é estar somente muito apegado a questões financeiras e materiais, porém, materialismo tem várias facetas. Por exemplo, o materialismo, além dessa extrema identificação com o corpo físico, por exemplo, uma outra faceta do próprio materialismo é essa busca incessante por um êxito imediato, como se nós tivéssemos que ter um mínimo esforço para chegar a um sucesso, a um êxito. Isso também é uma expressão de materialismo. Outro tipo de expressão materialista, as vaidades de todo tipo, um apego demasiado à nossa imagem, ou principalmente um apego demasiado às nossas opiniões mentais. Isso também é uma faceta do materialismo. Materialismo também não é só apego ao corpo físico, mas também é um apego a esses processos psicológicos que muitas vezes nós entramos, e essas fantasias de todo tipo que a gente acaba entrando por causa de excesso de desejos às vezes não tão bem canalizados, porque não estão canalizados por uma via mais, vamos dizer assim, espiritual. Tudo isso também, esse apego a esses filtros que nós mesmos vamos gerando, e que vai gerando toda uma nuvem psicológica na nossa frente, isso também é estar preso à matéria, isso também seria estar identificado demasiadamente com justamente o mundo da matéria. Então, o materialismo ele tem muitas facetas. E claro, o primeiro degrau, que seria um consenso entre as visões ocultistas, esotéricas, espiritualistas, seria vencer essa identificação demasiada com o corpo físico. E na medida que a gente vai avançando, claro, nós vamos tendo que vencer outras ilusões para sairmos dessa matrix, para sairmos dessa identificação com o mundo material. Ele é um mundo necessário, mas ele não é o fim último da nossa experiência humana. Então nós temos essa função como buscadores, né, da verdade, buscadores da sabedoria, buscadores de uma realidade superior. E claro, nós temos hoje em dia ferramentas como o mapa astral, o mapa numerológico, que obviamente já trabalho muitos anos com isso, mas também falo por experiência própria. Muitas vezes a gente acaba se identificando demais até mesmo com o mapa astral. Isso é um perigo, porque nós vamos justificando nossos erros muitas vezes pelo mapa astral. O mapa astral, sim, ele é uma ferramenta, é uma bússola muito interessante, é como se fosse uma ferramenta como o Waze, né? Como se fosse ali um mecanismo que vai nos indicando onde que nós temos que ir, o que nós temos que fazer, qual caminho tomar. Mas nós não podemos nos apegar demais a esse mecanismo, nós não podemos nos apegar demais ao desenho do mapa astral. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito profunda, muito útil e que nos ajuda a nos compreender e nos ajuda a entender quais são os momentos adequados para avançar, para esperar, para tomarmos decisões. Mas também nós podemos nos identificar com isso, caso nós não prestemos atenção. Então aqui ficam essas reflexões, né, sobre essas ilusões que nós temos que vencer constantemente.
para vivermos de uma forma mais real, com R maiúsculo. Então lembrando, dia 28, link aqui na descrição, vamos ter uma live aqui no canal e como sempre, se você gostou desse vídeo, gostou dessas reflexões, deixa aí o seu gostei. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas aqui dentro da plataforma. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço para todos vocês.